Hoje iremos falar sobre Josias, o último rei que seguiu os caminhos do Senhor. Ele trouxe uma reestruturação para Jerusalém e ali as cidades vizinhas. A paz do Senhor a todos, com muita alegria que estou novamente aqui para mais uma pré-aula. Quem está falando com vocês é o Kelvin. E primeiramente já quero pedir para que os irmãos venham curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar, trazer dicas, ideias. Estamos começando mais uma pré-aula de jovens, falando hoje da lição 4, santificação e a palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre um rei que trouxe grandes mudanças para Jerusalém. Ele, até então, o povo estava ali longe dos caminhos do Senhor, longe de toda a estruturação dada por Deus ali, por Moisés ali, pela sua lei, porque o povo já não lembrava mais da lei, não lembrava mais do que era a lei do Senhor, vivia uma vida totalmente fora da presença de Deus, muito pela falta de conhecimento. Eu acredito que a gente consiga trazer paralelos tanto da vida ali do povo dos judeus, quanto também dos jovens que nós temos hoje. Muitos jovens buscam aí estudar a palavra de Deus. Eu mesmo tenho um grupo aqui na igreja que gosta muito de falar da palavra de Deus, gosta de estudar, gosta de aprender mais, mas tem alguns jovens que deixaram isso de lado, deixam aí, acabam sendo enganados muitas vezes por falsas ideologias, falsas ideias, e isso tem sido muito prejudicial. Hoje nós iremos falar sobre a santificação dentro da palavra de Deus. O textuário, ele está ali em segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 11, então, segundo livro dos Reis, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11, que ele diz assim: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Eu gosto de passar, né, esses primeiros tópicos, né, textuário, resumo da lição, introdução e objetivos rapidinho, né, pra gente não perder tempo, mas eu quero dar uma pausa aqui pra gente frisar a importância deste texto que fala que ele, ouvindo as palavras daquele livro, ele rasgou as suas vestes. Todos nós sabemos que quando um judeu rasgava suas vestes, ele tinha isso como um sinal de luto ou de grande tristeza. Algo muito ruim havia acontecido e ele rasgava as suas vestes. Ou seja, aqui foi uma atitude de Josias onde ele encontrou uma tristeza muito grande ao identificar que tudo aquilo que estava escrito ia totalmente contra as práticas que o povo estava exercendo. Então eu só queria deixar esse ponto aqui, iremos decorrer durante a aula, mas eu queria deixar enfatizado esse ponto. Josias estava muito triste ao ver que tudo que estava escrito o povo não estava seguindo. O resumo da lição, ele diz: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Sabemos que o livro dos adultos está tratando sobre avivamentos e já quero convidar a vocês a assistirem os nossos vídeos que tratam dos adultos, né, da aula dos adultos ali com o Crisley, o Cavalcante e às vezes o Gilson, né? E estamos falando sobre avivamento. E hoje parece que entra de encontro com a aula dos adultos, que é avivamento, porque não existe santificação sem um avivamento. E o avivamento verdadeiro, genuíno, só vem através do ensino da palavra. A pessoa não consegue entender os seus erros se não souber onde está errando. Assim como eu falei na última aula sobre o espelho interior, aqui eu falo novamente, a pessoa precisa saber onde está errando. E ela precisa se examinar. Para você examinar, você precisa entender todo o funcionamento dentro do seu
corpo, né? Por exemplo, vamos colocar ali dentro de um corpo humano. Você vai fazer um exame. Você vai no médico para se examinar. O médico vai pegar uma parte do seu corpo que está doendo ou que está doente e vai verificar o que está acontecendo, qual é o comportamento daquela parte do corpo. Isso é examinar. Você vai pegar a sua vida, agora trazendo para o lado espiritual, pega a sua vida e entende que você precisa de uma mudança, porque você examinou a sua vida, entendeu que dentro do seu caminhar existe algo errado e precisa retroceder. E o verdadeiro avivamento é precedido pelo ensino. Você precisa aprender a palavra para poder ter uma mudança, que é uma metanoia, a mudança de mente. Você precisa ver o seu corpo. Você precisa ver a sua vida espiritual para mudar. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 22, do verso 3 ao 8, e depois pula para o 11. Novamente, eu falo para os professores, mostrem aos seus alunos, incentive essa leitura dentro da sala de aula, pois essa leitura vai trazer todo o contexto da aula. Então é importante trazer para os seus alunos. Vamos ler agora a leitura bíblica que foi ali escolhida pelo escritor da revista. Outra coisa, novamente eu falo, incentive os seus alunos no devocional semanal. Eles vão olhar aqui, ó, de segunda-feira, está em 2 Reis, mesmo texto, de capítulo 22, do 1 ao 6. Terça, Tiago, do 1 ao 23. Aí se você vê na revista aqui de Escola Dominical, ele mostra para você o tema principal daquelas leituras. Terça tem Tiago, do 1 ao 23. 1:23, né? Quarta, 2 Reis, 22, 10 e 11. Quinta, 2 Reis, 23, 2. Sexta, 2 Reis, 23, 25. E sábado, 1 Coríntios 5, 7. Lembra, é importante essa leitura, ou incentivar os seus alunos a lerem durante a semana para se prepararem para a aula. Os objetivos da lição: primeiro, conscientizar que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus, falamos agora há pouco. Segundo, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus. E o terceiro, destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. A introdução diz: não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois o intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. Para demonstrar a importância e o pacto que as escrituras sagradas têm na vida do crente, vamos estudar nessa lição sobre 2 grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Como falei, essa lição vai falar sobre Josias. Já vamos para o primeiro tópico da lição. Todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. O primeiro subtópico diz: os 2 avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. E aqui 2 destaques, assim como eu sempre faço, os destaques dos subtópicos. O primeiro destaque é: Ezequias inicia a reforma, reparando as portas do templo e conduzindo o povo de volta à palavra de Deus. E o segundo destaque é: Josias retorna aos estudos da palavra. Ao encontrar os manuscritos perdidos no templo, ele traz de volta o monoteísmo, levando o povo a adorar somente o Deus verdadeiro. Aqui nós estamos falando de 2 reis que foram os últimos 2 que seguiram uma vida reta conforme o seu antepassado Davi. Parece coincidência que esses 2 reis, no final daquela fase monárquica antes do exílio, foram os 2 últimos que trouxeram reformas significativas dentro do povo judeu. Se falarmos de Ezequias, além de ele trazer uma grande reforma política, o povo estava ali devastado devido aos assolamentos dos assírios, e podemos ver isso dentro do livro de Reis, que o povo estava muito dominado pelo Império Assírio, e já sendo cercado, e a gente pode ver que Ezequias ele constrói um canal dentro das muralhas de Jerusalém para trazer refúgio ao povo.
enquanto o povo estava sendo sitiado. Sabemos que foi o que aconteceu. O rei assírio foi derrotado por próprio Deus. Ezequias não precisou movimentar a sua mão, que o rei assírio foi derrotado. O segundo grande avivamento ali, a grande reforma, foi através de Josias, que é o que nós iremos trazer aqui. Lembrando que tivemos Ezequias teve Manassés. Manassés vive uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Ele vive 50 anos de um reinado tão ruim em relação ao cristianismo, à adoração a Deus, tão mal, que os rios se tornam em sangue devido a tanto sacrifício que ele fez. Deuses pagãos. Ele fez ali grandes sacrifícios e Deus o castigou. E aí vem o seu filho e também tem ali uma vida totalmente torta, tem um reinado muito curto. E aí vem Josias. E Josias, com 8 anos, assume ali o reinado do seu pai. Claro que não tinha condições de reinar com 8 anos, mas teve ali o apoio de sua mãe, provavelmente teve algum instrutor até chegar à sua maioridade e ali tomar ali o reinado. Vamos falar um pouco mais assim, eu sei que é um anexo, não fala-se muito dentro da lição, até porque não é o sentido, mas é importante nós entendermos que Josias reinou pouco, comparado. Reinou 31 anos, morreu com 39 anos. Ele morreu muito novo. E muito isso por fazer um ato errado, assim. Ele foi um homem que seguiu reto nos caminhos do Senhor, mas comprou briga que não deveria. Comprou briga com os egípcios lá e morreu em guerra lá, em batalha. Isso mostra para nós, é importante até mostrar isso para os adolescentes, trazer um anexo, assim como eu estou fazendo aqui, que os seus jovens, trazer um anexo para eles informando, pensem um pouco, não comprem briga dos outros, não faça aquilo que não é da sua alçada, pois você pode ter problemas no futuro. Mostre isso, é importante, gente. Só um anexo não faz parte da aula, mas é importante trazer. Então, ele traz ali de volta ao estudo da palavra do Senhor, através dos manuscritos encontrados no templo, devido à sua grande reforma, que iremos falar, e isso foi muito importante. O subtópico 2 diz: a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. Então, temos 4 destaques nesse subtópico. Primeiro, Josias reinou 31 anos em Jerusalém. Ele teve dificuldades no começo para restabelecer a reforma devido à imposição do Império Assírio. O segundo subtópico, após a morte de Assurbanipal, em 632 a.C., ele aproveitou para implantar as reformas no reino. Terceiro destaque, ele iniciou reformando a estrutura física do templo. Durante a reforma, ele encontra o livro da lei. E o quarto destaque, ao ler o livro, ele descobre o quanto o povo estava fora dos caminhos do Senhor. Então vamos lá. Como eu falei um pouquinho anterior, ele reinou 31 anos em Jerusalém. Muito pouco. Se a gente for pensar que ele tinha 8 anos quando assumiu o reinado. Então, ele morreu muito novo. E como eu falei, devido ali a más escolhas durante o seu reinado. O meu pastor, quando estava falando sobre esse versículo, ele traz um texto, um provérbio que diz: pegar a briga dos outros é como pegar um cachorro pelas orelhas. E eu acho isso muito interessante, pois você pode pegar o cachorro pela orelha e ele vai te abocanhar. E aí você vai levar uma mordida à toa, pois fez uma atitude desnecessária. Josias fez a mesma coisa. O rei Neco só iria passar por Jerusalém. Ele não iria brigar com Jerusalém. Ele só ia passar pelo perto. E aí Josias vai e toma briga disso. E aí tem problemas. Ele morre nessa guerra, né? Mas o ponto aqui importante é falar que Josias ele teve dificuldades no começo do seu reinado para estabelecer reformas, pois tinha a imposição do Império Assírio. Mas, após a morte de Assurbanipal, em 632, ele aproveita isso para implantar as suas reformas dentro do reino. E aí ele consegue fazer grandes reformas significativas.
Ele consegue limpar o templo, ele consegue trazer a festas tradicionais para Jerusalém conforme a lei, iremos falar isso mais para frente. Ele tira os altares e construídos pelos reis durante os anos de reinado, que iremos falar também, tá? Ele iniciou uma reformulação da estrutura física do templo, uma reforma na estrutura. Durante a reforma, ele encontra o livro da lei. O livro da lei provavelmente estava ali jogado. Assim como você faz uma reforma na sua casa e você do nada encontra uma coisa que você tinha perdido há muito tempo. Agora imagine um livro da lei que estava há muito tempo ali. E assim, não é um caderno desse tamanho aqui, que nem esse livro aqui, não. Eram pergaminhos muito grandes. Os pergaminhos, vamos tentar colocar aqui uma foto de como era um pergaminho, ou então de onde ficava o pergaminho. Eles ficavam em vasos muito grandes, ou seja, ele se perdeu esses pergaminhos dentro de um templo. E Josias, ele consegue, ali na reforma, ele encontra esses pergaminhos. E ao pedir para o escrivão ler ali o livro, ele descobre o quanto o povo estava fora dos caminhos do Senhor. Aí a gente tem que trazer um contexto aqui de entender que durante o reinado de alguns reis, a lei mosaica foi esquecida, totalmente esquecida. Então você vai ver, e esse rei fez mal diante dos olhos do Senhor. E esse rei reinou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E você vai ver muito isso durante os livros de reis, pois eles fizeram o que era mal. E com isso a palavra do Senhor foi se esquecendo, foi se perdendo. Até que Josias, ele encontra o livro da lei e ele entende o quanto o povo estava fora, o quanto o povo estava errado. E ali ele entende que precisava de uma mudança dentro do povo, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamentos. Tópico 3. A leitura compromissada da palavra produz arrependimento. 4 destaques. Primeiro, ao ouvir que estava escrito naqueles manuscritos, Josias é tomado por uma grande tristeza ao descobrir que eles estavam totalmente fora da direção correta. Segundo destaque, ao pedir ao sacerdote consultar o Senhor, descobre que uma sentença foi colocada sobre o povo devido aos anos de profanação. Terceiro destaque, Deus adia os acontecimentos devido à sinceridade de Josias, mas consequência dos atos aconteceria no futuro, a consequência dos atos. E o quarto destaque, a Bíblia é um espelho que mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Então vamos lá. Quando Josias ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a lei que diz, não adorarás outro Deus, não terás outros deuses além de mim, ele vê o quanto o povo estava fora. A gente tem que entender que existia locais de prostituição espiritual dentro do templo, onde eram colocados quartos, onde tinham prostitutos, sacerdotes prostitutos, como eram pessoas que faziam ali atos sexuais conforme um pedido de um deus ali pagão. Então, um deus pagão eles tinham assim, o deus pagão, ele pede que para nós termos uma vida de fertilidade, nós precisamos ter atos sexuais. E tinha sacerdotisas, sacerdotes para fazerem esses atos. E tinha isso dentro do templo construído para Deus. Tinha estátua de Baal, pilastra de Baal, da deusa Zera. Tinha vários locais de adoração a deuses pagãos. E aí Josias, ele vê tudo isso de errado e fala, nossa, como assim? Peraí, estamos muito fora. E aí Josias, ele não dá de ombro para isso. Ele vê aquilo e ele tem uma tristeza muito grande dentro do coração dele. Isso mostra para mim que Josias era uma pessoa muito reta. Ele era uma pessoa que tinha caráter, pois ele vê o erro e ele não deixa aquilo o corromper. Ele fala, não, eu preciso mudar, pois agora ele descobriu o erro. E ele também, durante isso, ele vai consultar o Senhor através do sacerdote,
que diz para ele que Deus havia trazido uma sentença para o povo, pois Deus havia se cansado daquele povo. Deus, ele olha aquele povo fazendo tudo isso que eu acabei de falar e fala: cansei. Simplesmente eu cansei. Eu vou fazer com que esse povo sofra. E Deus iria trazer um sofrimento para o povo. E aí Josias, ele se arrepende ali. E Deus vê a sinceridade no coração de Josias. E Deus, ele fala: ó, eu não vou fazer isso agora. Pode ficar tranquilo. Isso não acontecerá agora. Mas a consequência viria. Como nós sabemos que veio com o domínio do Império Babilônio. Ali, o domínio do Império Babilônico, que o povo foi preso durante 70 anos. Lembrando que neste período, o povo samaritano já havia sido dominado pelos assírios. E Deus falou assim: eu vou fazer o que eu fiz com os assírios. Desculpa. Eu vou fazer o que eu fiz com os samaritanos. Eu vou destruir este povo. Eu vou fazer esse povo pagar por tudo que eles estão fazendo de errado. E Deus, mesmo assim, apesar disso, Deus adia. Assim como ele fez com os assírios. Quando manda Jonas falar lá em Nínive. Vai em Nínive e fala para esse povo que eles seriam destruídos. E aí o povo se arrepende. Deus, ele não traz destruição para aquela geração. Nós sabemos que depois os babilônios vêm e destroem Nínive. Então, assim, mesmo que Deus ele traga um arrependimento, a pessoa traz um arrependimento sincero, há consequências. Fale para o seu jovem: é melhor não errar, pois existem consequências dos seus erros. A Bíblia ela é um espelho que mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Na Bíblia você vai encontrar todo o caráter que um cristão deve ter. Então na Bíblia fala que devemos amar. Na Bíblia fala que devemos perdoar. Na Bíblia fala que não devemos ter outros deuses. Na Bíblia fala que nós não devemos ter ídolos. Na Bíblia também fala que nós não podemos roubar. Na Bíblia ela fala que não podemos adulterar. Não podemos fornicar, jovens. Na Bíblia fala isso. Na Bíblia ela fala que você não deve trazer confusão, contenda. Se você ler a Bíblia vai te confrontar, pois a Bíblia ela é para confrontar. Nós temos visto hoje muitos exemplos de pessoas que querem ressignificar a Bíblia. Querem trazer um novo sentido para a Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa. A Bíblia, ela venceu 6.000 anos de história. A Bíblia está até hoje em pé e ela não vai ser destruída em nome do Senhor Jesus. Pois a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus. E ela confronta. E as pessoas elas não querem esse confronto. Mas elas precisam entender que elas estão erradas. Vamos já ao segundo subtópico, ao segundo tópico dessa lição. Os resultados do retorno à palavra de Deus. 1. A purificação do templo. Assim como o rei experimentou o poder purificador da palavra de Deus, ele queria que o povo experimentasse esse poder. Segundo destaque, ele reuniu todo o povo para ouvir a leitura da lei do Senhor e o pacto foi renovado. E o terceiro destaque, após isso, Josias começou a reforma do templo, retirando todos os símbolos destinados aos deuses pagãos. Então vamos lá. Assim que o rei experimentou o poder purificador, assim que ele viu o que estava escrito ali, o que trazia mudança, ele quis experimentar disso, ele experimentou isso e queria que o povo experimentasse também. Então, ele reuniu o povo, ele reuniu todos ali e fez os escrivães lerem o livro que ele acabou de ver. Ele quis que o povo entendesse onde o povo estava errado. É importante você enfatizar, professor, para o seu jovem, que ele precisa ler a Bíblia. Leia com ele. Faça a roda de debate sobre a Bíblia com os seus jovens. Discuta a Bíblia, não só na escola dominical, fora da escola dominical também. Pois é importante, esses jovens eles têm tempo para fazer isso. Nós, professores, que às vezes não temos, mas traga esses jovens para estudarem a palavra do Senhor. Pois é importante eles entenderem isso. Segundo,
Ele reuniu todo o povo para ouvir a leitura da lei do Senhor e o pacto foi renovado. Ele ouviu ali a leitura, o povo ouviu a lei do Senhor e renovou o seu pacto diante de Deus. E após isso, o Josias, assim como nós já falamos anteriormente, ele traz então um plano de reforma das estruturas, tanto sociais quanto espirituais do povo judaico. Em Jerusalém e até em cidades vizinhas e até em tribos de Samaria. Ele traz reformas. Ele destrói ali havia colinas altas que havia altares para os deuses. Ele destrói esses altares. Ele sacrifica os sacerdotes desses deuses pagãos e ele profana os altares desses deuses pagãos. Se a gente for parar para ver, analisar dentro do livro, existe um momento que ele fala: o que são esses ossos? E aí alguém fala: esses ossos são dos profetas que falaram que alguém viria para destruir esses altares. Esses profetas de Deus que foram mortos por reis que não queriam ser confrontados pela palavra de Deus. Mas Deus trouxe o confronto. Deus trouxe o que ele havia prometido, havia profetizado através de profetas que foram ali mortos. E naqueles ossos daqueles profetas, Deus cumpre a palavra dele. E aqueles altares são destruídos. Josias traz uma reforma através do povo de Jerusalém. Segundo subtópico, a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. Primeiro destaque, a reforma se estendeu em todo o território de Jerusalém, inclusive em algumas tribos do norte. Ele restituiu o culto ao Senhor e centralizou a adoração em Jerusalém conforme a lei. Destituiu os sacerdotes que foram levantados para incensarem sobre os altos. Aqui nós temos também alguns destaques dentro do que eu falei, que eu estou falando durante essa aula inteira. Então eu vou pular aqui, eu já falei bastante sobre isso, tá? É importante nós entendermos que ele centraliza novamente o culto em Jerusalém, conforme dizia na lei. Ele traz novamente os cultos dentro do templo. Os sacrifícios foram feitos novamente no templo ali, construído por Salomão. Terceiro subtópico, restabelecimento do culto a Deus. 4 destaques. Josias restabelece os cultos a Deus no templo, conforme estava escrito no livro encontrado. Segundo destaque, ele retorna os ofícios dos sacerdotes, dos levitas, cantores e guardas do templo, conforme previsto no livro. Terceiro destaque, a arca realocada no lugar santíssimo, onde havia sido retirada para cultos pagãos. E o quarto destaque, nem todas as pessoas tiveram mudança sincera, mas todos tiveram oportunidade. Aqui eu já falei bastante sobre os cultos, a retomada dos cultos. A arca relocada no lugar santíssimo, ou seja, reis que vieram antes profanaram a arca da aliança. O símbolo da presença de Deus não estava no seu lugar. Josias retorna a arca da aliança para o lugar santíssimo. Isso é um simbolismo assim maravilhoso. Mostraram que Deus estava novamente no lugar. Que Deus estava novamente no centro da vontade ali em Jerusalém. E nem todas as pessoas tiveram a mudança sincera. Se nós olharmos, Josias morre. E aí nós tivemos mais 3 reis e todos eles foram maus. Até que Deus vem e traz a destruição de Jerusalém. A destruição dos judeus pelos babilônicos. Mas eles tiveram a oportunidade. Muitos jovens vão ter a oportunidade de ter uma mudança sincera. Muitos vão lutar para ter essa mudança sincera e Deus vai abençoá-los pela sua sinceridade. Mas muitos jovens vão dar de ombro, muitos jovens vão negar a palavra de Deus. E professor, a sua responsabilidade é alertar, assim como os profetas alertaram. Jeremias alertou, Isaías alertou, e eles não ouviram. Muitos profanaram, mesmo
após essa reforma. Após ler o livro da lei, Josias fez a parte dele, mandou ler o livro. Muitos voltaram e renovaram os seus votos com Deus, mas muitos negaram. Muitos só fizeram ali porque viram, era bonito, era um movimento, era alegre, mas não tiveram uma mudança sincera. É só nós vermos na próxima geração. O próximo rei, depois de Josias, já faz o que é mal. Já volta tudo de novo, o que é errado, porque não foi sincera a mudança. Mas teve muitos que mudaram. Então, professor, mostre para o seu jovem, fale para ele, depende de você. Eu estou te mostrando o caminho. Se você vai seguir esse caminho, é você que vai dizer. Terceiro tópico, o retorno à adoração por meio da Páscoa. Primeiro, a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Primeiro destaque, nos tempos de Josias, a Páscoa não era mais celebrada. E o segundo destaque, a Páscoa é a festa mais importante do calendário judaico, pois ela é a lembrança da libertação do povo das garras do Egito. Todo mundo sabe que a Páscoa não é coelhinho da Páscoa, né? Estamos na igreja, estamos falando com um grupo de jovens de escola dominical, que já muitos provavelmente são novos convertidos, né? Deve ter muitos novos convertidos, mas tem jovens que vieram das crianças, adolescentes, assim como temos na nossa classe aqui, que sabe que Páscoa não é coelhinho da Páscoa. A Páscoa, ela é um simbolismo. Hoje nós trazemos a Páscoa para o sacrifício de Cristo ali na cruz, que é a nossa Páscoa. Assim como Paulo enfatiza e nós iremos falar mais para frente. Mas, para os judeus, a Páscoa era uma festa muito importante. Era a mais importante. Tínhamos 7 festas dentro do calendário judaico. 3 eram muito importantes. Tabernáculos, da Páscoa e de Pentecostes. A festa da Páscoa, ela simbolizava e representava a libertação do povo das garras do Egito. É uma passagem. Páscoa é passagem. Isso é o seu significado da palavra Páscoa. E aí, Josias, ele restabelece essa festa que já não estava mais nem sendo celebrada. O povo se perdeu totalmente das leis judaicas, das leis hebraicas. Eles se perderam. E Josias, ele reestabelece a Páscoa. E ele também traz, então, dentro do calendário judaico, novamente, essa celebração, que é a libertação do povo. Segundo o subtópico, a maior Páscoa de todos os tempos. 3 destaques. A Páscoa celebrada por Josias foi a maior de todas desde os tempos dos juízes. A leitura do livro trouxe novamente a fé de Josias e do povo. Com conhecimento em mãos, as reformas foram uma realidade, pois a palavra de Deus confronta o homem mostrando as suas falhas. Vamos lá. Josias, então, ele restabelece e constrói uma festa da Páscoa tão grandiosa que só se via no tempo dos juízes. Depois que os reis se estabeleceram, não houve mais tanta festa grandiosa da Páscoa. E Josias, ele retoma essa festa. A leitura daqueles livros da lei trouxeram novamente um sentimento de fé para Josias e o povo, de mudança, um fervor, um avivamento, uma mudança de pensamento, uma metanoia, como aquela palavra que eu falei agora há pouco, né? Muito usada hoje em dia, né? Mudança de mente. O conhecimento em mãos foram uma realidade, né? Com o conhecimento em mãos, as reformas foram uma realidade. E pois a palavra de Deus confronta o homem. Falei anteriormente, a palavra de Deus ele confronta e ele traz para você, você precisa mudar, você precisa melhorar. Terceiro subtópico. Paulo exorta a igreja de Corinto a se livrar de toda a impureza, fazendo alusão ao fermento não utilizado nos pães nas festas da Páscoa. O fermento significa a mistura. Ele é o simbolismo da profanação do santo. Devemos retirar todo o fermento que está em nossas vidas. Cristo é a nossa Páscoa. Assim como o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais para salvar o povo, o sangue de Jesus foi o preço para pagar os nossos pecados e nos trazer na direção da salvação. Então Paulo ele exorta a igreja de Corinto a tirar o fermento. O fermento ele era considerado ali uma mistura, algo impuro. E na festa da Páscoa, às vezes, talvez o judeu ele
fazia o pão asmo, né? Que é um pão sem fermento, e nem entendia por que tem que ser sem fermento, né? Por que tem que ser sem fermento, né? E só fomos entender isso com Paulo, que significa impureza, significa mistura. Você coloca o fermento, o que o fermento faz? Ele pega a massa e ele infla a massa, né? Ele infla. Ou seja, ele não traz a essência verdadeira da massa que você está ali fazendo. Talvez você esteja assim, você esteja trabalhando dentro da obra de Deus, fazendo um grande projeto, um grande trabalho, mas é tudo inflado, tudo não verdadeiro, pois não há um verdadeiro concerto com Deus. Fale-se isso para os seus jovens. Como eu falei, o fermento é mistura, né? O simbolismo da profanação do santo. Devemos retirar o fermento que está em nossas vidas. Devemos olhar, fazer uma autoanálise e tirar o fermento da nossa vida. Cristo é a Páscoa, assim como talvez quando Deus fala para o povo ali, quando eles estavam no Egito, próximos ali de saírem, de serem libertos, Deus ele fala, ó, faça um sacrifício de um cordeiro, pegue o sangue dele e passe nos umbrais da porta. Que assim que o anjo passar, quem tiver com o sangue nos umbrais será salvo. Talvez eles não entenderam o simbolismo na época. Mas por que sangue nos umbrais? O que isso tem a ver? Hoje nós entendemos o que isso significa. Significa o quê? Que aquele que tiver a marca do sangue de Cristo, esse será salvo. Então, faça isso para os seus adolescentes. Já estamos na nossa conclusão. Nessa lição vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra, e o resultado foi uma busca nacional por uma vida em santidade. Já quero agradecer por todos estarem terem ouvido até aqui. Já não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhe para mais pessoas, para que que esse vídeo chegue a mais pessoas, e também comentem se tiver alguma coisa para falar, algo que eu tenha falado aqui que não tenha concordado. Estamos à disposição para sempre melhorar. Lembrando que a palavra é um confronto, e se tiver dentro da palavra de Deus um confronto para a minha pessoa também, estamos à disposição. Deus abençoe a todos e tchau.